Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos pegar o capítulo 1, do verso 16 ao verso 20. O que o texto quer nos dizer? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Marcos 1, 16 a 20. O que nós podemos aprender nesse texto? Que lições nós podemos tirar? A primeira pergunta: que lição podemos tirar no verso 16? O verso 16 vai mostrar para nós que aqui temos três verdades que podemos aprender. A primeira: Jesus não chama para seu trabalho pessoas desocupadas. Ele chama pessoas que estão com a mão no arado, trabalhando, porque eles sabem da responsabilidade deles com o trabalho. Por isso o texto diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Eles estavam trabalhando e Jesus os chamou. Também, uma segunda verdade: Jesus chama cooperadores para fazer a sua obra. No verso 17 diz: Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Marcos 1, 17. Então, ele não chama para seu trabalho pessoas desocupadas, ele chama cooperadores para fazer a obra. E terceira verdade: Jesus chama pessoas humildes e letradas, não sacerdotes, doutores da lei, escribas, mas sim pessoas humildes, para que com a sua humildade possam desempenhar o trabalho. Uma segunda lição que nós podemos tirar: para que Jesus os chamou? O texto responde para nós: Jesus os chamou para serem pescadores de homens, como nós vimos no verso 17. Chamou eles para serem pescadores de homens. Temos que entender o teor do chamado. Jesus chamou, mas chamou para ser pescadores. O que tem a ver isso? O teor do chamado, nós vamos ver primeiramente que Jesus os chamou para serem discipulados, ou seja, estar com ele. Jesus iria preparar eles para que logo após ele ser crucificado e voltar ao Pai, pudessem continuar fazendo discípulos. Eles precisavam ser discípulos para fazerem discípulos. E isso fica bem claro em Marcos capítulo 3, verso 14. Então designou 12 para estar com ele. Verso A, ou seja, a primeira parte do verso 14. E na segunda parte nós vamos ver que eles foram chamados para serem apóstolos. A palavra apóstolo significa enviados. Eles seriam enviados para uma missão. E isso fica claro na segunda parte do verso 14 de Marcos capítulo 3. E para os enviar a pregar. Apóstolo não é título. Quer dizer que a pessoa está sendo enviada para uma missão, para um trabalho. Fazer discípulos, como nós vemos no final do capítulo de Mateus 28, no final do livro de Marcos, que Cristo envia para fazer discípulos. Então, para que Jesus chamou? Para serem pescadores de homens, ou seja, fazedores de discípulos. Terceira pergunta: o que é ser pescadores de homens? Nós vamos ver que é
renúncia de tudo para sair ao mundo, assim como eles saíam para o mar. É deixar família, deixar trabalho para fazer a obra do Senhor, para serem discipuladores. É pescar homens, ou seja, fazer discípulos. Antes eles pegavam peixe, agora eles vão lançar a rede de Cristo para fazer discípulos. Terceiro, é não olhar para o tempo, mas para o trabalho que tem que ser feito. Quando eles saíam para pescar, independente do tempo, eles iam e pescavam. Da mesma forma, eles não poderiam olhar para o tempo, mas para a obra que teria que ser feita. Quarto, é renunciar a si mesmo, assim como Cristo renunciou à sua glória para ser um de nós. Em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, fala que Jesus deixou a glória eterna para assumir a forma humana, para ser servo, para servir. Então Cristo renunciou à glória para nos ensinar que nós temos que renunciar à nossa própria glória para servir a Cristo fazendo discípulos. Quinta e última pergunta. O que significa seguir a Jesus? Jesus chamou eles, chamou eles para serem pescadores e eles obedeceram. Então, o que significa seguir a Jesus? Primeiro, buscar ser parecido com ele, ser discípulo. Ele, como mestre, mostrou que ele era servo, lavou os pés dos discípulos e depois disse: vai e faça o mesmo. Assim como Cristo ensinou, nós temos que ser discípulos igual a Cristo. Segundo, ter a mesma disposição que o mestre, servir. Marcos capítulo 8, verso 34, mostra a renúncia. Quem quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Também, em Lucas 9, verso 62, quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, tem que seguir, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, não olhar para trás. Terceiro, Mateus 8, 18 a 22. Pessoas que chegaram a Cristo, deixe-me seguir, mas colocavam empecilhos. Nós temos que deixar tudo para seguir a Cristo. O último aqui de Mateus, ele diz: olha, deixa eu enterrar meu pai e eu vou te seguir. E Jesus responde: deixe os mortos enterrar os mortos, vem e siga-me. Deixe os mortos espirituais enterrar os mortos físicos. Deixar tudo para seguir a Jesus. Qual foi então a atitude deles ao chamado de Jesus? Nós vamos ver que a primeira atitude foi disposição. Eles deixaram imediatamente, eles deixaram tudo imediatamente. Eles não postergaram, eles não falaram assim: olha, eu vou guardar isso, eu vou guardar aquilo, eu vou lá despedir da minha família. Não, eles deixaram imediatamente. Temos que ter disposição quando somos chamados para sermos discípulos de Cristo. Segunda atitude, renunciaram ao trabalho e deixaram as redes. Deixaram o trabalho para ser servos de Cristo. Quarto, obedeceram, obediência, o seguiram. Então eles ouviram o chamado, deixaram imediatamente as coisas, deixaram o trabalho e seguiram a Cristo. É isso que Deus espera de nós. Atitude, disposição de servir, renunciar os prazeres deste mundo, os prazeres da carne e obedecer para seguir a Cristo. Há um texto de Marcos que nós vamos estudar mais lá na frente que diz: o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós temos que sermos obedientes para seguir a Cristo. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai. Creio que Jesus tem nos chamado a cada dia. Ele espera uma resposta de disposição
de renúncia, de obediência. Trabalhe isso em nosso coração para sermos servos do Senhor, sendo abençoados por Ele, sendo abençoadores da família e abençoando a todos que estão lá, levando a mensagem do Evangelho, levando a mensagem que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo liberta, que Cristo restaura, que Cristo edifica, que Cristo fortalece. E assim somos mais que vencedores. Abençoe as famílias, os casamentos, nossos filhos, abre as portas para os desempregados. Abençoa, Senhor Deus, tudo na nossa vida. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos. A ti seja dado, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seja feita, ó Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.